Eu quero falar com vocês esta manhã sobre 4 perguntas reveladoras que todos nós precisamos responder. 4 perguntas reveladoras que todos nós precisamos responder. A Bíblia tem 66 livros e é um livro de perguntas e respostas, de perguntas e respostas. Agora, as perguntas mais contundentes, as perguntas mais provocadoras, as perguntas mais reveladoras, quem fez foi o próprio Deus. Gênesis 3:19. Adão, onde você está? Gênesis 4:9. Caim, onde está o teu irmão? 1 Reis 19:13. Que fazes aqui, Elias? João capítulo 21, verso 16. Pedro, tu me amas? São perguntas que nos desafiam, nos provocam, nos chamam a atenção. Agora, uma outra pergunta em relação a todas as outras perguntas. Por que Deus faz perguntas quando Ele já sabe de todas as respostas? Não sabia Deus aonde Adão estava? Não sabia Deus aonde estava Caim? Não sabia Deus que Elias estava escondido na caverna porque vivia um momento de crise? Não sabia Jesus qual era a temperatura, qual era a medida, qual era a intensidade do seu amor, do amor de Pedro por ele? Por que Deus faz perguntas quando Ele já sabe de todas as respostas? Primeiro, Deus pergunta para que você se enxergue. Segundo, Deus pergunta para que você o enxergue. Terceiro, Deus pergunta para nos confrontar e nos levar ao arrependimento. Ele nos pergunta para nos confrontar e nos levar ao arrependimento. A resposta para as 4 perguntas que eu vou te fazer nesta manhã pode ajudar você a enxergar onde eu estou, como eu estou e para onde eu estou indo. Aonde eu estou, como eu estou e para onde eu estou indo. E a primeira pergunta tem a ver com a nossa mãe. A nossa mãe Eva. E está no capítulo 3, essa história. Ou no capítulo 2 e 3, a história da nossa mãe Eva. Talvez não, certeza. Nenhuma outra mulher teve o privilégio da nossa mãe Eva. Primeiro, Deus foi quem preparou para ela o seu companheiro. Foi Deus quem fez com as suas próprias mãos, a partir do barro, soprou nas suas narinas, dando a ele espírito de vida, ou fôlego de vida. Então Deus faz para ela um companheiro. Do companheiro, tira ela. E é interessante que Deus planta um jardim e dá a Eva de presente de casamento. Faz a cerimônia, dá instruções a ela. Não bastando isso, Ele a visita com frequência. Eva, privilegiada. Eva, nossa mãe. Agora é triste que no capítulo 3, no final, o texto diz
que Deus a expulsou do jardim. Em outras palavras, ela simplesmente perdeu tudo. Repete comigo, perdeu tudo. Só os homens, perdeu tudo. Só as mulheres, perdeu tudo. Eva perdeu tudo. Primeiro, porque parou onde não deveria ter parado. Segundo, colocou seus olhos aonde não deveria. E terceiro, ela ouviu quem não deveria ter ouvido. Então a primeira pergunta: a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? O nosso sucesso ou o nosso fracasso depende de quem nós estamos ouvindo. Todas as decisões que nós tomamos debaixo de uma influência. Vou repetir. Todas as decisões que nós tomamos debaixo de uma influência. Alguém diz assim: pastor, eu estou ouvindo o meu coração. Mas a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ou vocês acham que o filho pródigo tomou uma decisão sem estar debaixo de uma influência de vozes que ele ouvia? Todas as decisões que nós tomamos debaixo de uma influência. E aí você precisa entender que tem muita gente perdendo o casamento, a família, o ministério, a dignidade, a moral, perdendo tudo porque está ouvindo quem não deveria. E eu quero mostrar, a partir da experiência de Eva, 4 pessoas que você não deve ouvir. Número 1, não ouça quem não se submete ao princípio de autoridade. Ela ouve um ser que estava em estado de rebelião. Ela ouve um ser que foi expulso do céu e queria vê-los expulsos do jardim. Você sabia que o diabo tem uma inveja que o consome da igreja? O diabo tem uma inveja que o consome da sua alegria. Se ele era querubim ungido e o responsável, talvez, pelo grande coral angelical, imagina o que ele não sente quando ele vê a noiva do Cordeiro adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele não é só um ser em estado de rebelião, e todo rebelde é um péssimo conselheiro, porque ele fala debaixo de uma unção luciferiana. A quem você está ouvindo? Nunca ouça uma esposa rebelde. Nunca ouça um marido rebelde. Nunca ouça um pastor que se rebelou. Nunca ouça alguém que não leva a sério princípio de autoridade. Esse que falou com ela, ele estava em um estado de rebelião, e todo rebelde, à semelhança do pai dos rebeldes, tem um poder de sedução muito grande. Preste atenção que antes que o querubim ungido fosse expulso do céu, ele convenceu, ele influenciou 1/3 dos anjos a segui-lo. Todo rebelde é sedutor. Não ouça um rebelde. E Satanás tinha inveja de Eva e Adão. Ele não podia vê-los em um lugar, em um estado, em uma condição que ele mesmo tinha outrora. E o invejoso,
ele se sente triste por causa da sua alegria. Ele não suporta ver você debaixo da bênção do eterno, crescendo, prosperando. Paulo disse: chore com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Chorar com os que choram é muito fácil. O desafio é se alegrar com os que se alegram, porque a inveja não permite. Não ouça um invejoso. Não ouça uma invejosa. Todo invejoso é um péssimo conselheiro. Não ouça quem não ouve a Deus. Vou repetir. Não ouça quem não ouve a Deus. Tem gente falando em nome de Deus, mas estão surdos para a voz de Deus. Tem gente manipulando. Tem gente falando o que Deus não disse, até porque quem está falando está longe de Deus. Não ouça um desviado que quer falar com autoridade, quando na verdade ele há muito tempo não ouve a voz de Deus. Então, não ouça quem não se submete ao princípio de autoridade. Não ouça quem não ouve a Deus. Não ouça quem tem inveja de você. Não ouça quem é capaz de questionar o caráter de Deus para gerar dúvida no seu coração. E essa é a minha pergunta. A quem você está ouvindo lá naquele cabeleireiro que você vai? A quem você está ouvindo na sua empresa? A quem você está ouvindo na sua igreja? A quem você está ouvindo dentro da sua própria casa? Um dia Pedro pergunta para Ananias: por que você deixou Satanás encher o teu coração? A quem você está ouvindo? A segunda pergunta é tão séria quanto a primeira. Jeorão, em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 19 e 20, o texto diz: morreu sem deixar de si saudades. Morreu sem deixar de si saudades. Jeorão era filho de Josafá, tinha 6 irmãos, ele era o filho mais velho, herdou do pai o reino, casou-se com uma filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse cara foi tão longe na sua maldade para com os seus irmãos e para com aqueles que eram ameaça para o seu governo, que ele sai matando todo mundo e casa-se com a filha de Jezabel. Casa-se com a filha de Acabe, com Jezabel. E Acabe foi o pior de todos. Imagina como não era talvez, e a sua mãe também. Imagina como não era a sua filha. E ele vai tão longe na sua maldade que Deus levanta um profeta para profetizar a sua morte. Você vai morrer vendo as suas entranhas saindo para fora. Ele morre cedo. E quando ele morre, riscam o seu nome. Não honram-no na sua morte, como era costume fazer com os reis. E quando ele morre, todos fazem questão de riscá-lo da sua memória. Mas é interessante que quando você lê o livro de Cantares 7:10, a Sulamita diz assim: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Quando você abre a Bíblia em Hebreus 11:4, você lê assim: mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Um morre sem deixar de si saudades.
O outro, mesmo depois de morto, ainda influencia, ainda abençoa com a sua vida, que ficou como um legado inspirador, mesmo depois de morto, ainda fala. E a mulher diz: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Você lembra de alguém? Segunda pergunta. Você faz falta? Se você deixasse de existir hoje, que falta você faria? Se hoje você morresse, sua família teria saudade ou sentiria um grande alívio? Deus ouviu a minha oração. Nem aquele presbítero que quis orar pelo irmão que estava morto no caixão na reunião fúnebre. E ele disse: irmãos, estou sentindo aqui o poder da ressurreição. Se a gente orar, esse cara vai ressuscitar. Esse irmão querido vai ressuscitar. A viúva parou de chorar na hora. Chamou o presbítero do lado e disse: se ressuscitar, leva para a tua casa, irmão. Porque o grande milagre aqui não é a ressurreição. Eu orei muito por esse dia aqui, ó. Você faz falta? Há pessoas que depois que vão embora, logo todos esquecem. Porém há outras que todos fazem questão de conservar um retrato em sua memória. Você lembra de alguém que ao ir embora não deixou saudade? Nós tínhamos um vizinho, o Douglas lembra bem dele. O cara era ruim. A filha não falava com ele. A esposa odiava ele. Todos os vizinhos não falavam com ele. As crianças jogavam bola na rua. Um dia, a bola das crianças caiu dentro da casa dele. Ele picou a bola e jogou para as crianças. Ele morreu. Eu só fiquei sabendo que ele morreu 50 dias depois. Não vi ninguém falar de forma: morreu, não. O sentimento era de alívio, de libertação. Terrível. Você se lembra de alguém que foi tão extraordinário que até hoje você carrega na memória seu retrato? Eu tinha um amigo pastor que acreditou muito no meu ministério quando eu tinha 16, 17 anos. Quando eu soube que ele morreu cedo, morreu novo, teve um problema, morreu. Eu fiz questão de parar tudo o que eu estava fazendo, fui ao velório. Sentei na cabeceira ali do caixão por 40 minutos e fiquei refletindo o que aquele homem representou na minha vida, na vida da família, na vida de tantos que lá estavam. E durante o tempo que eu fiquei naquele velório, todos tinham testemunho para contar a respeito daquele homem de Deus. Todos. Eu fui embora ouvindo testemunho. Você conhece alguém que passou por sua vida e foi tão extraordinário que você carrega-o na memória, ou o seu retrato até hoje? Eu nunca vi alguém com o nome de Caim aqui no Brasil. Não é comum. Aqui está o presbítero Caim, o diácono Caim, o pastor Caim. Não é comum. Não é comum me apresentarem. Aqui está a irmã Jezabel. Aqui está a irmã Dalila. Eu nunca encontrei um cara com o nome de Nabal. Nunca encontrei.
Não é comum encontrar pessoas com o nome de Judas Iscariotes. Não é comum encontrar pessoas com o nome, assim, orgulhosamente Saddam Hussein. Vou apresentar para vocês o irmão Saddam Hussein. Não é comum. Agora, por que tantos Paulo? Por que tantos Davi? Por que tantos Abraão? Por que tantos José? Por que tantos Josué? Por que tantas Maria? Débora? Por que tantas Anas? Você faz falta? Por que que não há em Hebreus o mesmo texto com o nome de Caim? Leia na galeria dos heróis da fé, você encontra Sansão, Davi, Abraão, Abel. Mas você não encontra Caim, mesmo depois de morto, ainda fala. Por quê? Por que que não é Deus de Adão, Eva, Abel e Caim? Por que que Caim não faz falta? Por que que Caim foi-se sem deixar de si saudades? Por que que Caim não inspira? Porque Caim é a personificação da própria inveja. Porque Caim é iracundo, é mal-humorado, descontrolado. Porque Caim é insensível. Você lê a Bíblia inteira e não encontra um momento sequer aonde Caim, como Davi, é capaz de dizer: eu pequei. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Caim não se arrepende. Caim é insensível. Caim é um estúpido. Caim é um ingrato. Caim tem um mau humor crônico. Quem tem saudade de gente assim? Quem sente falta de um estúpido, de um grosso, de um mal-humorado, de um insensível, de um orgulhoso, de um soberbo, de um petulante? Que o Criador pergunta para ele: Caim, aonde está o teu irmão? Era para ele cair e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, eu matei o meu irmão. Não, ele olha para Deus como se Deus fosse um moleque. E sabe qual é a sua resposta? Porventura, sou eu o guardador do meu irmão? Que no original a ideia é: porventura eu sou babá do meu irmão? Ele é incapaz de ter serenidade para responder com serenidade as perguntas difíceis sobre os seus atos. Você faz falta? Caim é intragável, antissocial, insuportável, mal-humorado cronicamente, estúpido. Você faz falta? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se na sua casa morasse 10 pessoas iguaizinhas a você, seria céu ou inferno?
Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você se casaria com você? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmã. Você se casaria com você? Casamento é uma viagem. Se Deus desse para tua mulher a oportunidade de começar tudo de novo, ela escolheria você outra vez como companheira de viagem? Companheira de viagem? Se Deus desse você a oportunidade de começar essa viagem de novo, será que o teu marido escolheria você? Ou ele já orou, prepara e leva, Senhor? Você faz falta? Eu sempre faço uma pergunta para os casais que vão me ouvir. Você é chato? Você é chato? Quem se considera uma pessoa chata aqui? Levante a mão, bem alto, bem alto. A sua chatice te ajuda em quê? Te ajuda em quê? Cinco tipos de pessoas que a gente sente muita falta. 5 tipos de pessoas. A facilitadora. Como eu gosto de gente que facilita. A facilitadora. A facilitadora. Não tem copo de vidro? Vai de plástico mesmo, irmão. Não tem de plástico? É torneira? Eu tomo na mão mesmo. Para mim, o importante é a água. O resto é vasilha. Agora tem os irmãos que têm o dom de complicar o que é simples. Tem irmão que se ele puder complicar, ele não facilita de jeito nenhum. Aí vai se tornando insuportável, ao ponto de quando falta na empresa, na escola ou na caravana da viagem, todos, sem falar, fazem uma oração de agradecimento ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus é bom para conosco. A pessoa nutridora, a pessoa bem-humorada, a pessoa otimista e a pessoa prestativa. Eu sempre conto testemunho, mas nunca é demais repeti-lo. Pastor Abe Uber esteve com o pastor Carlos Alberto pela primeira vez. Pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, grande homem de Deus. E quando ele recebeu o pastor Abe Uber, foi uma alegria muito grande. Eles ficaram assim 3 dias juntos, andaram juntos, almoçaram juntos, tomaram café, celebraram a Deus, conversaram bastante. E quando o pastor Abe Uber foi embora, o pastor Carlos o levou no aeroporto, ficou com ele, só não entrou até na sala de embarque porque não era possível, mas a vontade era ficar com o pastor Abe. O pastor Abe foi embora. Semanas depois, o pastor Carlos Alberto Bezerra foi em Santarém pregar na conferência nacional do pastor Abe Uber, do MDA. E lá ele teve a oportunidade de ministrar. E no início da ministração, Abe estava assim, ele disse assim: ô Abe, você percebeu que eu colei em você durante aqueles 3 dias que você foi ministrar na minha igreja, só te larguei quando você foi para a sala de embarque, não é? Eu percebi que você tomou café comigo, almoçou comigo, você andou comigo e você me levou ao aeroporto. Diz então, Abe, meia hora depois, quando eu estava voltando para minha casa,
eu senti uma saudade muito grande de Jesus. Porque andar com você é ter a impressão de que se está andando com o próprio Jesus. Agora, tem algumas pessoas que você anda com elas, quando você vai embora, você fala, andei com o diabo hoje. Próxima pergunta. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E está falando com Saul, após ter sacrificado antes que ele chegasse, não sendo o sacerdote. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Ele está falando com o monarca, com o rei, com o governo. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E é interessante que Samuel depois insistiu em orar, pedindo misericórdia para Saul, e Deus fala assim com ele, até quando terás dó de Saul, quando eu já o rejeitei? Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Veja a oração de Davi. Salmos 12, verso 1. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desaparecem da terra. Todos dizem uns aos outros, todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações, guarda isso. Todos dizem mentiras uns aos outros e engana com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Qual é a próxima pergunta, de número 3? Quem te fala a verdade? Primeira pergunta, a quem você está ouvindo? Segunda pergunta, você faz falta? Terceira pergunta, quem te fala a verdade? Todos nós precisamos de luz e espelho em casa. Guarde isso. É a lei do espelho. Todos nós precisamos de luz e um espelho limpo. Quem olhou no espelho antes de vir para cá, por favor? Levante a mão. Quem olhou no espelho? Olha para esse irmão ao lado e vê se ele olhou no espelho mesmo antes de vir para cá, irmão. Olha para essa irmã aí, para ver se ela olhou no espelho. Por que você olhou no espelho hoje pela manhã? Sabe por quê? Porque algumas coisas em você só é possível enxergar com a ajuda de um espelho. Deixa eu contar uma história para vocês. 3 irmãos foram ao restaurante, cada um com a sua esposa. Chegaram no restaurante, os homens sentaram e as mulheres foram para o banheiro. E a mulher nunca vai ao banheiro sozinha. Elas ficam assim, vamos comigo? Vamos no banheiro? Você não vê homem falando assim, vamos no banheiro comigo? Vamos no banheiro comigo? E se ver, confere se é Coca ou Fanta. Coisa de mulher, vamos no banheiro. As mulheres têm algumas coisas muito engraçadas, não é? O banheiro das mulheres no shopping center é diferente do banheiro dos homens. Porque as mulheres usam o banheiro para fazer conferências extraordinárias para discutir assuntos relevantes. Enquanto uma dá força para a outra sentada no vaso sanitário.
E elas vão lá conversar sobre a roupa de quem está na festa, o cabelo e tal. As mulheres têm algumas coisas bem interessantes. E enquanto as mulheres estão lá no banheiro, os homens estão conversando. E um deles está gripado, usa uma barba. E enquanto conversam, contando algumas histórias engraçadas, o gripado com o bigode e barba dá uma tossida. E quando ele tosse, sai uma meleca. E ele está comendo uma salada e ficou com uma alface no dente e com uma meleca na barba. E na proporção que ele ri, dente verde, e ri, mexe o bigode e a meleca faz assim. E os dois ficam tirando mó barato da cara dele. Só que não fala. Não fala. E verde e meleca. E as mulheres estão no banheiro. O que ele estava precisando? Diga, um espelho. Do que ele estava precisando? Outra vez, o que ele estava precisando? E o espelho dele, principal, estava no banheiro. Aí a mulher vem. Quando a mulher vem e chega e olha, meu amor, que isso? E ele estressadão, isso o quê? O quê? Aí que a meleca vai dizer, o quê? E geralmente a mulher tem tudo na bolsa, não é? Bolsa de mulher é diferente da bolsa de homem, mala de mulher é diferente da mala de homem. É interessante. Agora presta atenção, a mulher abre a bolsa. Gente, eu estava em Paris com a minha esposa e mais algumas irmãs, fomos comprar alguma coisa, paramos para comer em algum lugar lá. E aí eu uso, é errado, mas eu uso palito de dente. E lá na França, Paris, naquele restaurante, não ia ter palito de dente. Aí eu fiquei, meu Deus, preciso de um palito de dente. A irmã, peraí, pastor. Ela abriu a bolsa. Irmão, eu fiquei assustado. Tinha trena, chave de fenda, alicate. Tinha tudo na bolsa. O pastor, eu tenho tudo aqui, eu tenho tudo. E ela tirou o palito de dente. Quanto o senhor precisa? Eu já vi uma irmã perder o celular tocando dentro da bolsa. E ela fica assim, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E o celular parou de tocar e ela não achou o celular. Que bolsa miserável é essa, na verdade? Aí a irmã tira assim um papel. Agora sim. Mas vai no banheiro porque ainda sobrou uma alface no seu dente aí. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Quais são as melecas no teu caráter que só você não enxerga? Quais são as melecas no seu comportamento que só você não enxerga? Qual é a grande virtude do espelho, gente? Qual é a grande virtude do espelho? Espelho não mente. Essa é a grande virtude do espelho. Espelho não mente. Por exemplo, eu emagreci. Fiquei até feliz porque ontem alguns irmãos chegaram para mim e disseram: ô pastor, o senhor está mais assim, esbelto e tal. O senhor emagreci. Eu emagreci acho que uns 10 quilos. E aí, as pessoas, pô, o senhor está bem. Tá. Mas quando eu chego em casa, que eu tiro a roupa e me coloco na frente daquele espelho desse tamanho que eu tenho no meu quarto, ele grita para mim: barrigudo, horroroso. Não é assim, irmãs? Por exemplo, as irmãs têm mais problemas do que os homens ainda, porque nas mulheres pouca coisa é verdade. A cor do cabelo não é essa, irmã. O tamanho dos seios nem sempre é esse. Sua altura não é essa. Olha o salto. A cor dos lábios também não é essa. A cor das unhas também não é essa. E tem as irmãs que usam assim, um negócio assim, ó. Você fala, meu Deus, que elegante, hein? Agora,
Tem sutiã agora também, né, que ajuda. E tem um tal de bundex. Pior é quando a irmã senta com esse bundex e sai do lugar. Já pensou que desagradável? Irmã. Seu espelho nessa situação é complexo, não é verdade? Aí quando a irmã chega em casa e que tira aquela cinta, o espelho fala, mentirosa. Agora o legal disso é que todos os homens gostam de ser enganados, não é verdade? Todos os homens gostam de ser enganados. Agora presta atenção. Quem te fala a verdade? Quem é que fala que você está com mau hálito? E o pior mau hálito não é aquele que sai da sua boca, da sua língua. O pior mau hálito é aquele que sai da sua alma. Quem é que te fala a verdade? Quem é que diz para você que você está sujo? E você diz assim, mas eu acabei de tomar banho e usei o melhor perfume. Não, você não entendeu. Você está sujo por dentro. Você está suja por dentro. Quem é que te fala a verdade? Quem é que diz para você, até quando você vai lamber suas feridas emocionais? Até quando você vai se comportar como vítima? Até quando você vai se esconder atrás de uma máscara que faz de conta que está tudo bem? Até quando você vai deixar esse pecado debaixo do tapete? Até que Deus use um profeta e levante esse tapete para expor você publicamente à vergonha? Até quando você vai continuar enganando sua mulher, seus filhos? Até quando você vai continuar enganando seu pastor, sua igreja, seu ministério? Até quando você vai continuar se enganando? Se em Brasília quase tudo termina em pizza, se no Brasil quase tudo termina em pizza, no mundo espiritual não há impunidade. No mundo espiritual não há impunidade. Não tem como enganar o mundo espiritual. Deus está vendo, o diabo está vendo, e ninguém consegue enganar pela vida inteira. Qualquer hora, se você não se arrepende como Davi, isso poderá se tornar tão podre que esse mau cheiro não vai ser possível segurar. Quem é que te fala que você está com mau hálito? Quem é que te fala que você está doente? Quem é que te fala a verdade, como ela precisa ser dita? Olhe para cá, por favor. Quem é que gosta de ouvir a verdade aqui? Pastor, eu gosto de ouvir a verdade. Levante a mão, por favor, levante a mão. Quem gosta de ouvir a verdade? Bem alto, bem alto, bem alto. Mentira. Oi, irmã, você que levantou a mão aí. Se eu disser para você assim, ó, qual é o seu peso ideal? 70. Qual é o seu peso agora? 90. Você está gorda, irmã? Você sai daqui assim, glória a Deus, como eu gosto de ouvir essa verdade. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado. É assim que você sai? Um dia eu usei uma expressão chula no púlpito. Quando eu desci do púlpito, uma senhorinha de uns 70 anos me chamou do lado. E ela disse assim, eu te respeito, te admiro, você é um grande ensinador. Só que esta expressão que você usou não cabe na boca de um homem de Deus. Eu dei um abraço nela e disse, muito obrigado, meu espelho. Sabe por que eu não gosto de ouvir a verdade? Porque a verdade é como uma injeção que ao ser aplicada dói. Tomei 3 esses dias no músculo. A verdade é como um remédio amargo.
Um dia eu estava em Brasília, comi algo no restaurante que não me fez bem, e o irmão perguntou: o senhor toma coisas amargas assim? Eu disse: claro, eu tomo loza sem fazer cara feia. Ele falou: então eu vou buscar um remédio. Irmão, ele me trouxe um remédio que eu acho que era a mistura e a composição de tudo que você pensar que tem de amargo no mundo. Losna com absinto, boldo. Quando eu tomei, arrepiou a alma. 40 minutos depois eu estava bem. A verdade é como um corte feito pelo bisturi do médico. E essa é a ferida que sara. Muitas vezes Deus quer te ferir, não para te matar, mas para te curar. Esta é a ferida da cruz. Esta é a ferida do bisturi do médico dos médicos. Deus não te trouxe aqui para te dar um sorrisal, se o teu problema é mais sério. Deus não te trouxe aqui para colocar um band-aid sobre essa ferida cancerosa. Deus não te trouxe aqui para passar a mão na sua cabeça, sabendo que desse jeito você está indo para o inferno. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade te resgatará. E conhecereis a verdade, e a verdade te porá de pé. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Agora preste atenção. A verdade mostra o que nós não queremos ver. O nosso lado escuro, deformado. Esse lado pornográfico. Esse vício em pornografia e masturbação. Essa vida na ilegalidade, na marginalidade. Esse lado escuro que você pensa que ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está sabendo. A verdade mostra o que não queremos ver, o nosso lado escuro, deformado, desalinhado, sujo. Mostra as nossas melecas morais. Por isso que Moisés, o maior líder de todos os tempos, tinha um espelho. E o seu espelho era o seu sogro. Davi tinha Natã. Natã é o amigo que não fala o que a gente quer ouvir, fala o que a gente precisa ouvir. Por isso que Davi orava: tira de perto de mim os bajuladores, tira de perto de mim os bajuladores hipócritas, tira de perto de mim os bajuladores. O espelho de Acabe era Elias. Tu és o perturbador de Israel, Acabe. Sem espelho nos tornamos como Sansão. Não melhoramos. Só pioramos, pioramos, pioramos e pioramos. Gosto do pensamento que diz: eu prefiro ser machucado com uma dura verdade do que massageado com uma doce mentira. Eu prefiro a injeção de uma dura verdade. Eu prefiro um remédio amargo de uma dura verdade. Eu prefiro o bisturi que me fere com uma dura verdade que me cura, do que ser massageado por uma doce mentira. Termino. Próxima pergunta. Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Paulo aconselhou Timóteo dizendo: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo. Na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Paulo estava dizendo a Timóteo: inspire com a sua vida
A próxima e última pergunta. A sua vida inspira outras pessoas dentro e fora da sua casa? Primeira pergunta. Lembram? Qual é a primeira pergunta? Primeira pergunta. A quem você está ouvindo? Segunda pergunta. Você faz falta? Terceira pergunta. Quem te fala a verdade? Quarta pergunta. A quem você inspira? Dentro e fora da sua casa. Um dia, eu entrei num gabinete de um pastor muito conhecido. E ele tinha assim, ó, uma fotografia do Billy Graham e uma fotografia do Jimmy Swaggart. E eu perguntei para ele, por que Billy Graham e Jimmy Swaggart? Ele disse, Billy Graham me ensina e me inspira como ser e o que fazer. Jimmy Swaggart me ensina o que eu não devo ser e o que eu não devo fazer. Eu visitei o Museu de Moody, o evangelista que despovoou o inferno. Desde o seminário, sua vida e sua história é inspiradora. Eu visitei a casa de John Wesley, na Inglaterra. O líder do avivamento no seu tempo. Sua vida e sua história é uma inspiração. Quando eu estava olhando para a cama aonde John Wesley ficou os últimos momentos da sua morte, a guia disse para nós, ele estava deitado aqui e ele pressentiu que ia morrer. Então 1 hora antes ele levantou, foi até aquela cadeira onde ele passava horas orando, e ele dobrou o joelho ali. Ele orou 1 hora, voltou para sua cama, querendo dizer a todos, estou pronto para partir. Um dia eu visitei o túmulo de John Bunyan, que nasceu na Inglaterra em 28 de novembro de 1628 e viveu até 31 de agosto de 1688. Esse cara também é uma inspiração. 325 anos depois, a história de Bunyan ainda é inspiradora. Eu visitei o túmulo de Susanna Wesley, que nasceu em 5 de fevereiro de 1837 e viveu até 22 de dezembro de 1899. 114 anos se passaram e ela continua inspirando. Sua vida, seus filhos, é uma inspiração. E conversava com alguém sobre o Russell Shedd, que já está com o Senhor, e eu tive o privilégio de tê-lo na minha conferência, almoçar com ele, conversar com ele. Um pastor que o conhece um pouco mais de perto, disse, não conheci o apóstolo Paulo, mas conheci Russell Shedd. Para mim é um apóstolo Paulo dos nossos dias. Sua filha um dia disse assim, eu sei que o meu pai peca, porque ele é ser humano, porém eu nunca vi meu pai pecar. A filha de Russell Shedd disse, eu sei que meu pai peca quando ele estava vivo, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Um dia uma esposa disse, meu marido é tão ético, tão justo. Meu marido leva Deus tanto a sério. Meu marido é tão equilibrado. Meu marido é tão maduro. Meu marido é tão cheio de Deus, que tem hora que eu não sei se estou casado com um homem ou com um anjo.
Qual é o testemunho da sua esposa hoje aqui? Qual é o testemunho do teu marido a teu respeito hoje aqui? Vamos estar de pé. Quem aqui? Nós vamos louvar ao Senhor. Por favor, os músicos. Quem aqui hoje quer se submeter a estas verdades e entendeu que algumas áreas da sua vida precisam ser tratadas de forma séria e radical na presença de Deus? E você quer sair do seu lugar e vir aqui na frente, dizendo: Senhor, eu entendi aonde eu estou, eu entendi como eu estou, e eu entendi para onde estou indo, e não estou bem, mas eu vim aqui para ter um encontro contigo. Saia do seu lugar e venha aqui na frente.